Opa, tudo bom, pessoal? Boa tarde, vamos começar aí. Prazer, eu sou o Paulo, eu sou estudante aqui da Poli, faço engenharia mecânica. Estou no terceiro ano, sou um bolsista a estudar, agora mudaram, chama líderes de estudar, né? E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre como funciona o bolsa de estudo e como aumentar as suas chances de conseguir. Só a cara de curiosidade, quem aqui já conhecia a Fundação Estudar? Legal. Bom, começando um pouquinho, né, sobre as bolsas de estudos, é interessante que vocês sejam bem informados em relação àquilo que vocês estão procurando. Vocês aqui estão procurando, já estão prestando algum intercâmbio ou vocês vão começar mais tarde? Quem está prestando já agora o intercâmbio? Tá? E quem pretende prestar no futuro? Legal. Então, tem algumas coisas que você precisa saber antes mesmo de começar. Então, assim, é importante que vocês tenham bastante informação em relação àquilo que vocês querem, né? Então, quais são os tipos de bolsa, quais são os pré-requisitos, quais são as instituições. E ter essa informação antes vai te dar um head start em relação àquelas pessoas que vão só chegar e falar, quero uma bolsa. Então, é bem interessante que vocês vão atrás, né? Especialmente agora que o Ciência Sem Fronteira acabou, tá um pouco mais complicado de conseguir bolsa. É muito, é, é muito bom para vocês que vocês tenham que ir atrás, né? Já que acho que isso também é um pouquinho de preparação para depois, quando vocês forem para a vida profissional, etc. Vamos falando um pouquinho sobre os tipos de bolsa, né? Nós tem as bolsas integrais, bolsas parciais, bolsa base mérito. Enfim, existem uma infinidade de tipos de bolsas. E é interessante que vocês procurem aquelas que ajustem ao seu perfil. Então, dando algum exemplo que está aqui, bolsa associada à prática de esportes. Se alguma universidade está procurando alguém que seja muito bom, suponhamos de futebol. Se você se enquadra nesse perfil, é interessante ir atrás das universidades e das instituições que vão oferecer bolsas para isso. Esses exemplos aqui de tipo de bolsa, na verdade, eles vão servir mais para você saber quem procurar na hora de procurar uma bolsa de estudo, né? Então, falando um pouquinho agora sobre as instituições que oferecem a bolsa, tem as próprias universidades, por exemplo, as universidades americanas que oferecem os tipos de... Dando o exemplo das universidades americanas, elas têm o tipo Need Blind, ou seja, elas não vão olhar para a sua necessidade financeira, elas só vão financiar o teu estudo, mas isso é mais comum para quem vai estudar lá a graduação inteira. Para o caso de intercâmbio é mais comum a Need Aware, ou seja, eles vão avaliar qual que é a sua necessidade de bolsa, então eles vão avaliar a sua condição financeira, seu estado social, etc., para avaliar o quanto que eles vão conceder de bolsa. Também as bolsas de mérito, né, por questões de nota, achievements, então participação em competições acadêmicas ou participação de pesquisa também são interessantes que vocês podem procurar. E também existem as de perfil, como por exemplo uma universidade que queira aumentar a proporção de brasileiros dentro das universidades. Então vão ter bolsas específicas dessas universidades para trazer esse perfil de pessoa para dentro da universidade. Tem também as bolsas fornecidas por governos, ou seja, tem, por exemplo, nos Estados Unidos a Fulbright, a Chevening no Reino Unido, a Gold Orange Tulip na Holanda. São bolsas integrais de mérito e que muitas vezes, para prestar o processo dessas bolsas, eles são às vezes diferentes em relação àquilo do que existe no Brasil. Depois eu vou elaborar um pouquinho mais em relação a como funcionam esses processos. Tem também os institutos e fundações, por exemplo, a Fundação Ford, a Fundação Lema e a própria Fundação Estudar. Então, a Fundação Estudar, por exemplo, tem caso de bolsista aqui da Poli, faz engenharia mecânica e faz duplo diploma lá em Munique, na Universidade Técnica de Munique, e a Fundação Estudar financia o intercâmbio dele por meio do programa de bolsas. Então, falando um pouquinho mais em relação da Fundação Estudar, né, tem o programa de bolsas da Fundação Estudar. Ele é feito para selecionar os jovens brasileiros de maior potencial no âmbito acadêmico e no âmbito nacional e internacional. Tem bolsa de graduação para o Brasil, graduação nos Estados Unidos, pós-graduação no exterior. E também as bolsas agora para intercâmbio e duplo diploma. Então, todo ano tem um processo seletivo.
para uma cepa de líderes, e eles recebem todo o apoio financeiro para estudar nessas universidades. Então, na Fundação Estudar, você mesmo elabora o quanto que você vai precisar durante o seu intercâmbio, né? Então, isso é uma parte interessante do programa de bolsa, só avisando que as candidaturas começam, já acontece em fevereiro de 2018. Bom, agora vamos falar do ponto principal, né, dessa palestra, que seria como aumentar as suas chances de conseguir essas bolsas. Então, todos os documentos, pode parecer que isso seja, né, meio que falar de novo óbvio, mas é muito importante que vocês tenham todos os documentos alinhados e tenham isso muito bem organizado. Porque uma apresentação correta do documento, às vezes, eu esqueci de entregar um certificado de não sei o quê. Às vezes isso pode te tirar a chance de ter uma bolsa que você estava completamente apto para conseguir. Então, às vezes, nas pequenas coisas que podem também estar a grande chance de conseguir uma bolsa, né? Também você tem que saber responder por que você precisa estudar fora. Você tem que ter um motivo, não é só porque eu quero estudar fora. Então tem que ter algo mais a fundo sobre isso. Então, em relação a, por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio para a França porque eu desejo ter mais conhecimento da cultura francesa, eu tenho interesse de tal indústria X na França que eu sei que tenho vontade de trabalhar e vai ser interessante. Então você precisa ter isso muito bem elaborado dentro de si. Então vocês não podem chegar numa entrevista falando, eu não tenho muita certeza por que eu quero, mas é legal, todo mundo vai fazendo. Esse tipo de discurso é algo que não encaixa muito bem nesse tipo de entrevista. Então, você tem que também saber muito sobre a organização que você vai estar prestando. Dando alguns exemplos, por exemplo, para o programa de bolsa da Estudar, fazem perguntas durante o processo para saber se a pessoa foi conhecer os valores da Estudar, por que ela se identifica com os valores da Estudar. Então, você tem que saber sobre essa organização, saber sobre a história dela, saber sobre os valores dessa organização, especialmente como que você vai agregar o valor para essa instituição. Então, você não vai chegar numa entrevista falando, eu quero bolsa. Isso precisa ser elaborado e bem detalhado. Também, você precisa ser verdadeiro. Isso é uma parte que, inclusive, muitas pessoas são eliminadas em processos seletivos de bolsa por causa disso, porque ou as pessoas tentam aumentar o que elas conseguiram, ou mesmo falar algumas partes não em verdade sobre o seu currículo. E, bom, vocês têm que saber sobre as suas competências e ser muito claros em relação àquilo que vocês têm. Então, você mentir é algo que pega muito, muito mal na hora de um processo seletivo. Participando do processo da Estudar, deu para ver isso bem de perto. Então, é um negócio que fica chato e vai te tirar a bolsa. Então, é melhor que você, né, saia de lá falando, bom, eu tentei o meu melhor do que tentar de uma maneira não muito correta. Também acho que essa é uma parte bem importante, que é saber vender o seu peixe. Então, você pode ter todos os melhores achievements, você pode ter a melhor histórico escolar, mas não vai adiantar se você não souber vender. Então, você precisa aprimorar, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de falar em público ou de falar em um painel. Tem que treinar uma entrevista, ter uma estrutura de discurso organizada, preparada. Então, eu acho que a parte de vender o seu peixe ela é muito estruturada em ter uma estrutura pronta de como vender a sua história. Então, uma história bem construída, ela tem que cativar o seu entrevistador e o seu avaliador, mas ao mesmo tempo, ela também tem que ser fundamentada em si mesma, né? Então, por exemplo, você participa de um grupo de extensão, mas você só menciona, e você fez um monte de coisa legal lá dentro, mas você só menciona ali como uma nota de rodapé. Então, isso é uma baita coisa legal do seu currículo, que pode ser muito bem explorada, mas que às vezes é colocada de lado e a história não fica tão convincente, é muito comum isso. Então, pessoas que pegam um foco diferente daquilo que pode ser, né, aquilo que vai te vender, e deixar a sua qualidade, né, não aparecer tanto quanto deveria. Então, isso é uma parte de autoconhecimento que vocês têm que ter na hora de prestar um processo desses, né?
Então, saber quais são as suas melhores qualidades e saber como estruturar isso e tornar algo vendável, né? É basicamente parecido como vender um produto. Então, o produto seria suas qualidades e o quanto que você estaria agregando para essa faculdade ao receber a bolsa ou para a instituição. Então, você precisa entender o que a instituição quer e como que você está contribuindo para isso vai trazer da melhor maneira, que é um intuito do processo seletivo. Também acho que é uma parte muito interessante que abriu o leque, né? Agora que não tem mais ciência e fronteira, as bolsas da USP estão ficando um pouquinho mais difíceis de conseguir. É legal você explorar outras oportunidades. Por exemplo, daqui a 2 semanas eu estou indo para a Finlândia, participar de um programa que vai ser financiado né, pelos amigos da Poli. E esse programa, não vou entrar muito em, acho que não cabe muito ficar entrando em detalhe, mas o que importa é que ele é financiado por uma outra iniciativa que não a própria universidade. Então, por exemplo, bolsa da Fundação Ford, Fundação Estudar, são bolsas de instituições privadas, não governamentais, e que dão oportunidades muito boas e às vezes até bolsas melhores do que as da universidade. Então é muito bom vocês abrirem o seu leque, verem todas as oportunidades possíveis e entender quais daquelas que podem te dar maior chance de retorno, né? Isso é algo interessante. Tem uma maneira muito interessante de você pensar, pense de onde que você quer estar em relação à sua bolsa e vá andando para trás. Então, beleza, eu quero fazer um duplo diploma na Alemanha. Tá, primeiro passo, eu estou na Alemanha. Você vai voltando. Então, chegando na Alemanha, o que você fez antes? Eu consegui uma bolsa. Tá, eu consegui uma bolsa como? De quem? O que eu precisava fazer para conseguir essa bolsa? É uma técnica interessante que te ajuda a estruturar, né, o caminho para você conseguir chegar a uma bolsa de intercâmbio. Deixa eu ver se não... Esquerda. Bom, continuando. Você também, uma coisa importante de vender o seu peixe é saber como que você vai estruturar, além de estruturar o seu pensamento, a sua história, é você saber a ordem em que você conta a sua história. Então, por exemplo, tem pessoas que começam contando as suas próprias histórias a partir da sua infância, numa escala linear. É uma maneira de fazer. Mas também existem pessoas que contam a sua história a partir de um ponto focal, então de um evento que é muito importante, e como que a vida inteira dela contribuiu para esse ponto focal, para esse acontecimento. Então, acho que a parte de como se vender, ela se resume muito à estrutura. Então, também não chegue na entrevista sem ter algo pensado. Tem uma estrutura básica de entrevista. Então, você pega os seus pontos mais interessantes, né, que seriam as partes mais vendáveis da sua história, trajetória, achievements, etc. Você deixa eles mais ou menos ordenados e vai modulando conforme a entrevista vai passando. Isso dá uma sensação de que você tem mais confiança naquilo que você está falando e também te deixa mais seguro em relação a você saber o que vai falar, né? Não é algo que vai brotando, você vai pensando naquilo que você fez e conforme isso você vai falando para o entrevistador. Bom, também acho que agora vou falar um pouquinho sobre como que a Fundação Estudar pode acabar te ajudando, né? Tem os cursos de autoconhecimento do Portal Na Prática. O Portal Na Prática, ele é um portal da Fundação Estudar. Quem aqui já conhecia o Na Prática? Então, acesse depois o Na Prática, ele tem bastante material interessante sobre carreira, autoconhecimento, futuro profissional. Então, os materiais de autoconhecimento, eles vão te ajudar bastante nessa parte de saber o que você vai apresentar na hora de vender o seu peixe para as bolsas de estudo, né? E tem também o programa de trainee da Fundação Estudar, que é basicamente um programa de trainee, só que aplicado ao ambiente da Fundação Estudar, então de trabalhar com jovens, impacto, sonho grande. Tem a conferência na prática de gestão empresarial e mercado financeiro, então são conferências que vão te apresentar com pessoas expoentes, empresas dessas áreas de atuação, além dos guias e conteúdos gratuitos do Estudar Fora. Então tem bastante material, relatos de pessoas que foram para fora, como que elas conseguiram, o que elas vivenciaram lá, é uma parte, acho que é interessante de você saber a história de outras pessoas também. Já só passando aqui. Acho que agora eu vou
deixar aqui um espaço dos 40 minutos estavam reservados para dúvidas.